40 anos de thrash metal. Esta é a celebração que faremos neste vídeo a partir do lançamento deste novo disco aqui do Anthrax. Na verdade, um álbum triplo com DVD e 2 CDs, contendo um show que a banda fez como uma live, né, um show sem público, no ano passado, quando a banda comemorou 40 anos da sua existência. De fato, o Anthrax foi formado em 1981, embora seu primeiro disco tenha sido lançado apenas em 1984, o Fistful of Metal. E como vocês sabem, a partir da faixa Metal Thrashing Mad, a segunda faixa desse disco, é que foi dado a esse gênero de heavy metal mais rápido, acelerado, o nome de thrash metal, né? O metal do açoite, né? E o Anthrax, de fato, é uma das bandas mais importantes do thrash metal mundial e do thrash metal americano em particular, compondo o Big Four das grandes bandas do thrash metal dos Estados Unidos. O primeiro disco de thrash metal, no entanto, é considerado este aqui, o Kill 'Em All, do Metallica, lançado no início de 1983. No final de 1983, surgiu também o Show No Mercy, do Slayer, um outro marco do gênero. O do Anthrax só saiu em 84, assim como só em 85 foi surgir o Bonded by Blood, do Exodus, uma banda que já existia aí nesse contexto do início da década de 80. Mas, seja lá quem for que tenha sido o inventor do gênero, é certo que essas quatro bandas, Metallica, Megadeth, Slayer e Anthrax, compõem o Big Four do thrash metal americano, né? Como sabemos, as quatro bandas se reuniram em 2010 para um show na Bulgária, em Sofia, né? E lançaram este pacote aqui, um show, um DVD duplo, né? Contendo o show das quatro bandas, né? Bem, esse tema do Big Four é bastante polêmico. Há aqueles que dizem que restringir o thrash metal americano a apenas quatro grandes bandas é bastante discutível, porque aí ficam de fora bandas como Testament, Exodus, Dark Angel e tantas outras bandas importantes do thrash metal dos Estados Unidos. Sem falar das grandes bandas de thrash metal dos outros países, que acabam também sendo comparadas com o Big Four americano. Temos, por exemplo, os quatro grandes do teutônico thrash metal, o thrash metal alemão. Sobre o thrash metal alemão eu vou falar em outro vídeo. Neste eu vou falar então, primeiramente do Anthrax, né, por conta do lançamento do XL 40, né, que, como eu disse, registra um show live que a banda fez, né, o que é bastante interessante. Eu gosto desses shows de lives porque aí o foco, né, é a atuação dos músicos, né? Então temos como espécie de clipes onde a banda e o seu trabalho é essencial. O disco é muito bem gravado, né? Não descarto a possibilidade de ter havido muitos overdubs, né? Regravações de algumas partes, né? Dos instrumentos, mas deixando isso de lado, o disco é impecável, né? Tem verdadeiros hinos do thrash metal, como a já citada Metal Thrash Mad, e clássicos do Anthrax como Caught in a Mosh, Keep in a Family, Now It's Dark, Be All and All, Medusa e tantos outros, além de faixas mais recentes de discos como Worship Music e Kings, que são os discos do Anthrax que eu mais gosto, como eu falei no vídeo em que eu comento toda a discografia da banda, né? For All Kings, né? O último disco do Anthrax, né? Nós temos aqui Fight Then Till You Can't, né? Do Worship Music, além de The Devil You Know, In The End, né? Desse disco, e temos Twins e Blood Eagle Wings do
For All Kings. A única coisa a se lamentar nesse disco aqui é a ausência de faixas da era John Bush, né? Quando John Bush substituiu Joey Belladonna nos vocais, né? Nós temos, de fato, uma coletânea do Anthrax, que é essa aqui, que contém as faixas do Joey Belladonna interpretados pelo John Bush, né? The Greater of Two Evils, né? Que é uma coletânea bem interessante, né? As faixas, inclusive, foram escolhidas pelos fãs da banda. Mas aqui, infelizmente, nós não temos o Joey Belladonna cantando as canções do John Bush, né? Temos, no entanto, aqui no DVD do Big Four, o Joey Belladonna interpretando a Only, né? Que é uma das grandes, dos hits, talvez o maior, da era do John Bush. Muito bem. E o que dizer mais sobre o Big Four do thrash metal americano, né? Dizer, primeiro, o que eu acho o melhor de cada uma dessas 4 bandas. Do Megadeth, eu destaco o fato desta banda ter lançado o melhor disco de todas essas 4 bandas. Eu me refiro ao Rust in Peace, de 1990, né? Um disco que eu gosto tanto, que eu tenho aqui a versão vinil e CD, que é não apenas o melhor disco do thrash metal dos Estados Unidos, mas um dos melhores discos do heavy metal na história, né? Nós temos aqui, né, faixas impecáveis, um disco nota 10, com a exuberância das guitarras do Marty Friedman, né? E a formação clássica da banda com Dave Ellefson, Nick Menza na bateria e o Dave Mustaine, né? O grande chato do Big Four, na liderança desta banda que continua nativa e que lançou este ano, né? Como vocês sabem, o álbum The Sick, The Dying and The Dead, que eu já comentei aqui neste canal. Muito bem. E do Slayer, o que eu acho melhor? O melhor do Slayer, na minha opinião, é toda a sua discografia, que é a discografia mais sólida das 4 bandas do Big Four. Eu gosto de todos os discos do Slayer. Claro que os 5 primeiros são clássicos, né? E acaba de cair tudo aqui, mas vamos lá. Os 5 primeiros do Slayer são clássicos, né? O Show No Mercy, que eu já mencionei, e, né, todos os seguintes, o Hell Waits, o Raining Blood, o South of Heaven e o Seasons in the Abyss. Depois a banda, né, passou por algumas transformações, mudou um pouco a sonoridade, mas permaneceu com uma discografia muito boa. E aí eu convido vocês a assistirem o vídeo em que eu comento cada um dos discos do Slayer e apresento aqui minha coleção dos discos do Slayer em vinil. Bem, e o que eu acho melhor do Metallica? Do Metallica eu acho melhor a performance da banda ao vivo, né? Isso nós podemos ver em tantos registros que a banda fez dos seus shows, né? Desde os mais antigos aos mais recentes. E eu destaco, né, da discografia, especialmente desses discos ao vivo do Metallica, os discos que a banda gravou com orquestra, né? O SM1 e 2. São discos muito legais. O Metallica não foi a única nem a primeira banda a fazer isso, gravar com orquestra, mas é uma que fez talvez da melhor forma, porque realmente os caras ao vivo mandam muito bem. Embora o melhor show que eu tenha visto, eu cheguei a ver já essas 4 bandas ao vivo, foi o show do Anthrax na turnê do Worship Music 2012. A banda veio também em 2013 junto com o Testament. E realmente assim foi o show assim que eu mais gostei, né? O problema, eu vi o Metallica algumas vezes, mas show do Metallica em estádio, né? Show em estádio eu não gosto muito, não é a mesma coisa de um lugar fechado. E quando eu fui nesse show do Anthrax, né, especialmente de 2013, que teve a abertura do Misfits, um show que me impressionou bastante. Eu saí, né, lá, acho que era na época se chamava HSBC Music Hall, e saí de lá com o ouvido completamente
né, surdo, porque realmente foi um show maravilhoso, né? Bem, é isso que eu tenho para destacar do melhor dessas 4 grandes bandas. Agora também ao lado, né, o lado fraco, digamos, do Big Four. Por exemplo, o Metallica lançou aquele que é considerado, sem dúvida, o pior disco da carreira dessas bandas, que é o Saint Anger, né? Que acho que até caiu aqui. Não, tá aqui. Não, não está. Onde está o Saint Anger? Vamos localizá-lo. Está aqui. Está aqui o Saint Anger, o pior disco do Metallica. Não apenas o pior do Metallica, mas o pior de todos os discos lançados pelo Big Four americano. Isso é quase que uma unanimidade. E o que há de pior no Megadeth? No Megadeth, o pior é a performance ao vivo, porque embora a banda tenha uma discografia bem razoável, bem sólida, né? Ao vivo a banda não funciona tanto. E olha que eu tenho aqui alguns DVDs, né, com as performances da banda em diferentes momentos da sua carreira, mas Dave Mustaine, né, ele não é tão bom como James Hetfield na habilidade de cantar tocando, né? Acho que isso você percebe que ele não consegue soltar a voz muito bem ao vivo e isso prejudica um pouco a banda. Do Anthrax, o que eu acho pior é uma certa irregularidade da sua discografia, que tem discos muito bons ali no início, depois tem a era John Bush, que tem um ou outro disco bom, mas também não é tão boa assim, né? E a banda realmente ficou ali num certo limbo, quase que acabou e voltou até, como o próprio Scott Ian afirma, a partir do convite para participar daquele show do Big Four que eu mencionei. E o Slayer, né? O pior do Slayer é o fato de já ter acabado. É a única coisa ruim que tem para falar do Slayer, né? Que lançou o seu último trabalho lançado, né? Esse disco ao vivo chamado The Repentless Trilogy, uma espécie de despedida da banda, né? Que quem sabe aí volte numa futura reunião com os 4, né, com as 4 bandas, o Big Four, já há uma boataria a respeito disso, né? Vamos torcer para que o Slayer volte à ativa. Muito bem, meus caros e minhas caras, este foi o vídeo, né, sobre o Big Four americano a partir do lançamento do Excel 40 do Anthrax, né? Um lançamento aí de final de ano aí que vale aí como uma dica de presente natalino a todos os fãs da música pesada. É isso então. Keep the flaming alive, burning e alight. Até a próxima.